Amém, graças a Deus. Quem veio para ouvir a palavra de Deus, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, verso de número 25. Mateus, capítulo 16, verso de número 25 e 26. Todos acharam? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Amém? Nesses dois versículos que eu acabei de ler, a hora que ele vai encerrar o assunto praticamente, ele faz duas perguntas. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Uma pergunta. Depois ele fala assim: o que o homem dará para recuperar a sua alma? A segunda pergunta. Nós temos que entender, e às vezes é difícil a gente entender isso, porque muitas vezes isso não é falado lá fora, isso não está disponível para nós com tanta facilidade assim, e sim somente aqui no livro, nesse livro, o livro da vida, o livro que te conduz à vida, que nós temos que viver uma vida com um propósito. Pastor, mas eu vivo uma vida com um propósito, ou seja, eu quero ser advogada, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero ser pastor, eu vivo uma vida com propósitos. Mas se você parar para analisar, no versículo de cima, Jesus está falando sobre propósitos espirituais. Ele está falando sobre prioridades. Então ele fala assim para aqueles homens: se você quer alcançar a vida, uma vida boa, uma vida eterna, você tem que perder a sua vida. E é interessante que você fala: peraí, como é que eu tenho que viver uma vida de propósito, mas perder minha vida? Nós temos que perder aquilo que nós projetamos para nós muitas vezes, para priorizar as coisas que são do céu. Vou dar um exemplo para vocês que está fresquinho na cabeça de vocês. Bruno Covas. O que aconteceu? Faleceu. Câncer maligno levou o menino. 41 anos de idade. Ele é 2 anos mais velho que eu só. Você acha que ele tinha propósitos, irmãos? Você acha que ele tinha sonhos? Mas se ele não priorizou perder a sua vida para viver Cristo, hoje ele está no inferno. E o que ele vai dar para recuperar a sua alma, irmãos? Vai lá, Deus, tem 3 casas lá, e a casa em São Paulo é caro, o metro quadrado de São Paulo é caro, pode pegar para você. Deus vai falar assim para ele: mas já me pertence, porque eu criei o mundo, e se eu criei é meu, já me pertence tudo aquilo lá. E vou dizer mais: está no mundo, pertence ao mundo. O que você pode me dar? E Jesus está falando assim: o que dará o homem para resgate da sua alma? Aí você pode pensar: pastor, mas onde você quer chegar? Viva uma vida de propósitos com Cristo. Viva uma vida de propósito para agradar a Cristo. Aí você pode falar: pastor, então eu não posso me agradar? Pode sim se agradar, mas quando você quer agradar a Cristo, você não vai desagradar o seu cônjuge. Quando você quer agradar a Cristo, você não vai desagradar o seu patrão. Quando você quer agradar a Cristo, você não vai diminuir ou xingar os seus pais, porque você sabe que isso é errado. Então Jesus fala assim: se você quer ganhar a sua vida, perde ela. Ele está falando assim: deixe as suas vontades, deixe os seus desejos, deixe os seus instintos, viva o meu.
viva o meu. Mas muitas vezes nós erramos. Vamos voltar um pouquinho aí, eu não vou ficar lendo para a gente não tomar tempo, mas se você pegar no capítulo 16 mesmo, não vou sair daqui a pregação inteira, no começo do capítulo, os fariseus e os saduceus falam assim para Jesus: nós queremos sinais. Irmãos, Jesus curava, irmãos, Jesus libertava de demônios, irmãos, Jesus ressuscitou pessoas, Jesus deu vista ao cego, Jesus fez coxo andar, e as pessoas queriam o quê? Sinais. Aí Jesus fala, aí você pode ler no começo do capítulo 16, Jesus fala assim: ó, não vou dar sinal nenhum, a não ser o sinal de Jonas. Qual que foi o sinal de Jonas? Jonas foi lançado no mar, sim ou não? Todo mundo lembra? E ele ficou 3 dias dentro do ventre de um grande peixe. Não se sabe que peixe que é, mas dizem que é uma baleia, por causa o que suportaria o tamanho dela, de uma pessoa. Então ele fala assim: ó, eu não vou dar sinal senão o sinal de Jonas. Lógico que ninguém naquela hora entendeu, irmãos, ninguém naquela hora compreendeu. Mas o que Jesus estava querendo dizer? Eu vou morrer e vou ficar 3 dias nos seios da terra, morto, e ao 3º dia vou ressuscitar, vou voltar e vou dar a oportunidade de salvação. Mas o povo não entendeu, o povo não compreendeu. Por quê? Porque até então não tinha acontecido isso, até então não era o momento. Aí o que ele fala para aquele povo que queria sinal? Vocês são hipócritas. Vocês querem uma manifestação minha, sendo que vocês têm que se manifestar. Eu dependo de vocês para fazer algo. Tanto é que Jesus, quando ele chega em Nazaré, que é a terra onde ele cresceu, onde ele viveu, aonde ele se desenvolveu, a Bíblia fala assim: aqui eu não pude fazer milagres. Sim ou não? Quem já leu? A não ser algumas poucas curas. Deve ter curado uma dor de cabeça, uma azia, alguma coisinha assim. Porque a incredulidade do povo era muita. Então depende de nós, e as pessoas querem sinais. Eu só vou fazer se tiver um sinal. Ele já deu o sinal, ele morreu numa cruz, derramou o seu sangue para a salvação minha e sua, o sinal já foi dado. E ele falou: vocês são hipócritas, porque vocês querem um sinal de algo que já aconteceu, que já foi feito, e as coisas estão aí à disposição de vocês, e muitas pessoas estão perdendo a oportunidade. Aí ele fala sobre o fermento dos fariseus, desse mesmo capítulo. Ele fala assim: cuidado com as muitas palavras, as muitas religiões. E os próprios discípulos acham que ele estava falando de pão. Como ele estava falando de fermento, acham que ele estava falando de pão. Aí ele vira para os discípulos e fala assim: gente, vocês estão preocupados com o pão. Aí você pode pensar: pastor, o que isso tem a ver? Até hoje é assim, irmãos. A nossa preocupação sempre vai ser com o que comemos, com o que bebemos e com a nossa casa. Sim ou não? Qualquer coisa que falar, a gente está preocupado com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber e como a gente vai se vestir. É só você ler lá Mateus 6. E nesse versículo Jesus estava falando de doutrinas, Jesus estava falando de área espiritual, e como ele falou fermento, o povo achou que era pão. Aí ele olha para os discípulos e fala assim: gente, vocês não viram o que eu fiz com 5 pães e 2 peixinhos e quantas pessoas foram alimentadas? Vocês não viram a multiplicação? Como que vocês podem pensar que eu estou falando de pão? Como vocês podem pensar que eu estou falando de coisas carnais? Não estou falando disso não. Eu estou só falando sobre o fermento dos fariseus, ou seja, as muitas doutrinas. Eu até conversava com a Larissa, que vai descer as águas hoje, vai se batizar no nome de Jesus, e eu falava para ela: por que nós somos diferentes das outras religiões? Porque Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida.
João 14, Jesus fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes também em Deus. Na casa de meu pai existem muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, mas eu vou para o Pai, para vos preparar lugar, porque aonde eu estiver, vocês estarão também. Então Tomé vira para Jesus e fala assim: mas como que a gente vai saber para onde você vai se nós não sabemos para onde você vai? Aí Jesus fala aquele célebre versículo, né, de João 14,6, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega no Pai senão por mim. O que ele estava querendo ensinar ali para os discípulos? Vai aparecer doutrinas de fariseus, vai aparecer fermento, ou seja, pessoas dizendo: o caminho é aqui, o caminho é ali, o caminho é fulano, o caminho é ciclano, e não é, o caminho é um só, Jesus Cristo nosso Senhor. Qual que tem que ser o propósito da nossa vida? Jesus Cristo, todo o resto será acrescentado. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,32. Nós precisamos ter um propósito de vida. Mas como que eu vou fazer isso? Como que o meu casamento vai dar certo se eu perder a minha vida? Como que a minha casa vai dar certo se eu perder a minha vida? Ou seja, muitas vezes eu vou deixar de fazer a minha vontade para fazer aquilo que Cristo faria no meu lugar. Tem até um livro que é, o título da capa dele é O que Jesus faria no meu lugar, não é assim? E nós devemos nos colocar todos os dias desse jeito. Estou passando por essa situação, o que Jesus faria no meu lugar? Estou vivendo esse momento, o que Jesus faria no meu lugar? Eu estou vivendo essa tempestade na minha vida, o que Jesus faria no meu lugar? E muitas vezes nós não temos essa percepção, nós não temos esse feedback. E tudo por quê? Porque muitas vezes nós vivemos a vida carnal, todo mundo achando que Jesus estava falando de algo palpável, da nossa vida normal. Não, ele estava falando de coisas espirituais. Tanto é que daí do versículo 13 para baixo, Jesus fala assim: então vamos conversar, quem dizem os homens que eu sou? O que as pessoas têm falado de mim? Então os discípulos começam: alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Moisés, outros dizem que você é um dos profetas ressuscitado. Ou seja, ninguém tinha uma coerência naquilo que falava. E não é assim hoje em dia, irmãos? Cada um crê de um jeito, cada um crê de uma forma, e Jesus naquela época já sabia disso. Aí ele fala assim: então tá bom, agora vamos mudar a pergunta. Quem eu sou para você? Quem eu sou para vocês? Ele faz a pergunta para os discípulos. Todo mundo se cala, ninguém fala nada, porque nem eles sabiam quem Jesus era. Graças a Deus por Pedro, né? Pedro era o mais loucão, mas foi o que deu a melhor resposta, né? Aí ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias. E Jesus fala: parabéns, não foste homem que te revelaste, mas o próprio Pai que te revelou. Pedro sabia quem era Jesus, Pedro sabia quem era o Cristo. E nessa noite eu quero fazer essa pergunta para a igreja: quem é Jesus para você? Quem Jesus tem sido para você? Será que ele tem sido um amuleto? Será que ele tem sido aqueles trevo da sorte, né, de quatro flores? Quem Jesus tem sido para você? Jesus está perguntando nessa noite para mim e para você. Primeiro ele pergunta para a multidão: o que as pessoas estão dizendo de mim? Agora eu quero saber o que vocês dizem de mim. Quem eu sou para você?
Essa pergunta ele está fazendo para a igreja: o que significa Jesus para você? E nessa época que essa pergunta foi feita, esse texto foi escrito na história, né, e na cronologia que fala, né? Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Hoje nós sabemos que ele morreu na cruz, ele derramou o seu sangue na cruz. Irmãos, quantas vezes eu não pego cristão com dúvidas? Por quê? Porque eu vou falar claro, não vou ficar aqui pestanejando não, porque senão depois não entende. É porque não pode falar de religião. Pega lá um testemunho de Jeová na porta da tua casa e ele faz uma lavagem cerebral na tua cabeça, e daqui a pouco você começa a achar que Jesus é um profeta mesmo, porque é o Jeová, é ele que é o Senhor, é ele que é o grande eu sou. E as pessoas começam a ter dúvida, e Jesus está perguntando nessa noite: quem eu sou na vida de vocês? Às vezes arruma uma namorada ou um namorado e eles não são cristãos, são pessoas de outra denominação, e começam a acreditar até nas imagens de escultura. Aí Jesus está perguntando para mim e para você nessa noite: quem eu sou para você? Irmãos, o único que morreu numa cruz, derramou o seu sangue, sendo inocente, para perdão dos nossos pecados, e o Evangelho vive até hoje. Até hoje o Evangelho vive. Fazem mais de 2000 anos. E pagaram para os guardas falarem que era mentira, pagaram para os guardas falar que o corpo de Jesus tinha sido levado e roubado, mas Jesus andou na terra vivo, ressurreto, durante 40 dias e 40 noites, falou com os discípulos, comeu com eles, e ainda quando ele foi ser elevado aos céus, a Bíblia fala que ele foi levado por uma nuvem, na frente dos galileus todos, tinha um monte de gente olhando, e ele foi elevado. Aí os anjos perguntam assim: por que vocês estão olhando para o alto? Do mesmo jeito que ele subiu, ele há de descer, vai voltar, ele vai voltar. E muitas vezes o que nós estamos fazendo? Vivendo a nossa vida, vivendo a nossa história, sendo que na verdade nós deveríamos viver a vida de Cristo, nós deveríamos viver a história de Cristo. Pastor, mas eu não posso ter propósito. Irmãos, vive para o Senhor, vive para agradar o Senhor. E como eu sempre falo, né, já virou clichê isso aí, né? Eu quero ser um mico de circo. Se todo o resto na tua casa, na tua vida, na tua família não vai dar certo. Aí você vai falar assim: nossa, eu não batalhei tanto para isso aqui dar certo, e agora que eu parei de batalhar, parece que as coisas aconteceram. Porque Jesus vai entrar. Mateus 11, versículo 1, mas você tem que ler o 10 também, né? Uma boa parte do 10. Ele separa os homens, 70 homens, de 2 em 2, e manda as pessoas pregar o Evangelho nas casas. Aí no Mateus 11, 1, a Bíblia fala assim: e Jesus foi na casa deles. Ou seja, eu saio da minha casa, venho aqui pregar o Evangelho, venho aqui para ensinar vocês, me preparo durante o dia para isso, e quem está cuidando da minha casa, quem está cuidando dos meus negócios, quem está cuidando da minha vida financeira, é o próprio Cristo. E vocês acham que ele sabe cuidar, sim ou não? Sabe. Aí sabe o que ele fala para Pedro, depois da resposta de Pedro? Porque você entendeu, Pedro, eu vou te dar uma chave. Até vamos ler isso para vocês entenderem. 16:19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Ele fala assim: Pedro, você sabe quem eu sou na sua vida? Pedro, você me reconheceu como eu sou, então eu vou dizer uma coisa para você, Pedro:
O que você ligar aqui na terra será ligado no céu, assim como aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Aí muitas vezes as pessoas falam: pastor, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com a minha casa? O que isso tem a ver com a minha família? Isso não era com Pedro? Não. Quando você entende e quando você perde a sua vida para viver a vida de Cristo e você sabe quem Ele é, se vir uma maldição na sua família, você tem autoridade para desligar ela na sua família. Você pode falar: sai da minha esposa, sai do meu esposo, em nome de Jesus. Eu não quero isso na vida do meu cônjuge. E a Bíblia fala que será desligado no céu. Ou seja, vai vir uma ordem para aquilo sair, aquilo deixar. E se você precisa de uma bênção espiritual, de uma bênção material, de uma bênção financeira, seja ela qual for, você vai ligar junto com a tua esposa, junto com o seu cônjuge, vamos orar aqui, e você vai falar: eu determino isso na minha vida, eu determino isso na nossa casa, eu determino isso na minha família, e automaticamente vai ser ligado no céu, e vai ser ligado na terra, e todo o resto, todo o éter, que é tudo isso que está ao teu redor e você não consegue ver, que é o espaço, vai cooperar para que as coisas aconteçam na sua vida. Mas você precisa entender quem é Jesus, e Ele está perguntando nesta noite: quem eu sou para você? Qual é o valor do meu... E agora nós já estamos, depois dessa história, né? Nós já estamos avançados. Ele pode estar perguntando assim nessa noite para mim e para você: qual é o valor do meu sacrifício para a tua vida? Qual é o valor do meu sacrifício para você? Irmãos, a Larissa se decidiu pelo batismo, a se batizar, e nós vamos fazer daqui 10, 15 minutos. Ela está dando valor para o sacrifício de Jesus. Ela entendeu que Jesus morreu por ela. Ainda eu estava conversando com ela, que eu sempre faço isso com quem vai batizar. Por que nós devemos batizar? Por causa de Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. E todo ato, toda ação gera uma reação. Então, se você tem a ação de pecar, tem uma consequência, tem uma reação. Aí é Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Jesus é a vida. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus. Vai vir os fariseus, mas não é Jesus, é Maomé. Vai vir os fariseus, mas não é Jesus, é Jeová. Vai vir os fariseus, mas não é Jesus, é Maria. Vai vir outro, mas é isso, mas é aquilo. Fermento, doutrinas. E ele está perguntando para nós hoje: você está convicto em mim? Ele perguntou para os 12 discípulos: vocês estão convictos comigo? Quem eu sou para vocês? Vamos até ler esse versículo. Está aqui, ó, o 15. Disse-lhes ele: e vós, quem dizes que eu sou? E para você, quem eu sou? E para vocês, discípulos? Ninguém respondeu, ninguém falou, a não ser Pedro, que responde. E Jesus fala assim: eu vou dar a chave para você, e aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, e aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Eu vou dar autoridade. Por que muitas famílias sofrem? Por que muitas pessoas sofrem? Mesmo estando dentro da igreja, que não conhecem Jesus, até sabem, mas não dão valor no sacrifício dele na cruz. Foi a semana passada, ou a semana retrasada, eu não me lembro, que eu disse: o certo é trazer aqui, colocar uns pau aqui mesmo, e matar um animal todo domingo, pegar o sangue e jogar em cima da cruz, para a gente conseguir ver, para a gente conseguir sentir o que Jesus fez por nós, para a gente conseguir ter a noção daquilo que Ele fez por nós. E aí sim, nós chegaríamos no versículo 25 e 26, onde Ele fala assim:
aquele que quer achar a sua vida, perderá por amor de mim. E aquele que fizer isso por amor de mim, acha lá, vai ter vida. Aí você pode falar, pastor, mas eu ainda não entendi. Se você perder a sua vida por amor de Cristo e pelo seu sacrifício e viver a vontade do Senhor, a tua casa vai ser uma bênção, o seu trabalho vai ser uma bênção, o seu cônjuge vai ser uma bênção, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter mansidão, você vai ter domínio próprio, você vai saber fazer as coisas, porque o Senhor vai te capacitar, Ele vai te dar a condição de fazer isso. Ai, pastor, mas eu estou muito longe disso ainda, pastor, de falar igual Pedro, de reconhecer Jesus na própria vida, de saber quem Ele é. Eu ainda tenho muitas coisas para me organizar, eu ainda tenho muitas coisas para fazer, para pôr em ordem, para daí sim chegar nesse patamar de Pedro. Irmãos, vamos continuar lendo? Vira, não, na minha Bíblia tem que virar, né? Mas vamos aqui, ó. A partir do versículo 20, ele já tinha falado que Jesus é o Cristo, o Messias. Ele já tinha sido abençoado com a autoridade, as chaves. Aí no versículo 20 a Bíblia fala assim, ó, então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. O grupo de louvor já pode se posicionar ali, viu? Então ele começou a ensinar, olha, aquilo que está escrito de mim nos profetas, vai acontecer, eu vou ter que padecer, vou passar dificuldade na mão desses escribas, desses fariseus, vou morrer, vou me matar, só que ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele começou a falar aquilo, irmãos, que para aqueles homens, para o povo judeu, é de conhecimento mútuo, ou seja, todos sabem, porque eles são pessoas que estudam demais a palavra. Olha o que acontece. E Pedro, no 22, tomando-o de parte, o que é tomando de parte? Pegou no braço de Jesus e falou, vem cá, irmão, vem cá, vamos ter um papo aí, um papo reto aqui, eu e você. Começou a repreendê-lo dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Não vão permitir que você passe por isso, Jesus. O que acontece, irmãos? O mesmo Pedro, que há 5 minutos atrás, reconheceu quem era Jesus na vida dele. Olha aqui. 23, ele porém voltando-se disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Irmãos, a salvação não depende de nós, a salvação depende de Cristo. Perder a sua vida não depende de você, depende de Cristo. Muitas vezes nós ficamos esperando o momento, a hora, a oportunidade, o sinal, e Jesus falou, o sinal já deu, já foi. Só que tem muitos fermentos, muitas doutrinas, muitas coisas sendo ensinadas. Mas quem eu sou para você? O que o meu sacrifício representa para você? Qual que foi o sacrifício de Chico Xavier, irmãos? Nenhum. Qual que foi o sacrifício de Maomé? Eu até gosto daquelas ilustrações de Facebook, irmãos, aquelas fotinhas. Aí estava lá, né? O túmulo de Maomé, o túmulo de Chico Xavier, o túmulo de Buda, o túmulo não sei do quanto. Aí o túmulo de Jesus, escrito assim, ele não está aqui, ressuscitou. Quem é Jesus para você? Irmãos, muitas vezes nós não temos a noção exata, e eu já falei aqui que eu estou fazendo isso durante algum tempo já, tentar transmitir para vocês qual é o tamanho desse sacrifício, porque as igrejas hoje não estão pregando isso. É prosperidade em cima de prosperidade. Não, nós temos que saber quem é Jesus, o que ele fez por nós.
Ai, pastor, mas eu ainda estou num nível muito baixo. Outro dia uma pessoa falou assim para mim: eu não estou num nível igual o senhor, eu ainda tenho muita coisa para mudar. Pedro tinha acabado de dar uma senhora declaração e agora foi usado por Satanás. Eu falei para Larissa lá em cima ainda, eu falei: Larissa, o batismo não quer dizer que você não vai pecar mais. O batismo não quer dizer que acabaram os seus problemas, as suas dificuldades, muito pelo contrário, eles tendem até a se intensificar. Mas o batismo te dá direito à salvação, porque não depende de você, depende do sacrifício que Ele já fez, já foi feito. Jesus está falando ali para pôr cuidado com os fariseus, cuidado com certas promessas que não vão te levar a lugar nenhum, porque como eu disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Pedro não era o mais santo, foi usado por Satanás para tentar tirar Jesus do propósito, para tentar tirar Jesus do plano de Deus para a vida dele. Não, ninguém vai te abandonar, não. A hora que Jesus foi preso, o que aconteceu, irmãos? Cada um para um lado. A hora que perguntaram para Pedro se ele andava com Jesus, o que ele falou? Nem conheço, nunca vi. Aí uma moça chega e fala: não, você já viu? Sim, você fala como ele, você é galileu também? Não, conheço não, você está me confundindo. Aí a terceira vez perguntam se Pedro conhecia Jesus, a terceira vez ele nega. E o que acontece? O galo canta. O galo canta. E Jesus morre naquela cruz. Quando as mulheres vieram dizer para ele que Jesus havia ressuscitado, ele não acredita, mesmo Jesus tendo falado que ressuscitaria. Jesus aparece para eles 2 vezes depois de ressurreto. E a terceira vez ele aparece para Pedro. E Pedro estava fazendo o quê? Pescando. Tinha voltado às velhas práticas. Mas Jesus não abandonou Pedro. Jesus foi lá. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Perde a sua vida, Pedro. Perde a sua vida. Cuida das ovelhas. Aí, segunda vez: Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro responde chorando: o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pastor, o que isso quer dizer? As atitudes de Pedro não condiziam com o que ele declarava com a boca. As atitudes de Pedro não é aquilo que ele vivia e estava vivendo. Será que nós temos alguma coisa parecida com os dias de hoje, irmãos? Será que as atitudes de alguns crentes é de quem ama Jesus? Eles até dizem que são cristãos, até dizem que são crentes, mas essas atitudes não mostram isso. Por que Pedro chorou? Porque ele sabia que se ele amasse, ele estaria onde? Apacentando as ovelhas. Apacentando as ovelhas. Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite: deixa a sua vida, deixa eu reinar na sua vida, deixa eu viver para você, deixa eu fazer, e eu vou transformar a sua vida, eu vou transformar a sua família. Agora, enquanto você estiver vivendo do teu jeito, da tua forma, do jeito que você acha que é certo, você vai sofrer, você vai padecer, você vai continuar buscando um sentido para a vida. Eu nem vou entrar muito nesse assunto, irmãos.
Eu, quando era mais jovem, busquei preencher a minha vida, achar um propósito para a minha vida em vários lugares, de várias formas. E eu só achei um propósito para a minha vida, irmãos, o dia que eu conheci Jesus, o dia que eu me entreguei para Jesus, o dia que eu falei: Senhor, reina na minha casa, o dia que eu entendi a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, não a minha. O dia que eu perdi a minha vida. E até hoje na minha vida tem sido assim, irmãos. Muitas vezes a minha vontade não é fazer, muitas vezes a minha vontade não é estar ali, mas eu mato a minha vontade para fazer a vontade de Cristo. Eu mato a minha vontade para poder fazer com que as coisas deem certo, com que não haja problemas. Eu falo assim: o que Jesus faria no meu lugar? Ele faria assim para não dar problema, então eu vou fazer. Ele faria assado para não dar uma consequência lá na frente, então eu vou fazer. Pedro era santo? Não. Pecador igual nós, problemático igual nós, errou várias vezes, negou Jesus, foi usado por Satanás, cortou a orelha de Malco, mas ele entendia que o sacrifício não era dele, o sacrifício era de Cristo. Ele entendia que a vitória não era dele, a vitória era de Cristo. Irmãos, eu sempre falo esse versículo, principalmente na hora da oração das ofertas e dos dízimos. O dia que a gente entender que as bênçãos nos alcançarão, nós vamos parar de nos cansar. Nós vamos parar de ficar correndo atrás das coisas, sendo que elas vão vir atrás de você, elas vão te alcançar. Durante vários anos, irmãos, eu corri atrás de tanta coisa. Hoje em dia eu vivo. Hoje em dia eu existo e tento fazer o máximo possível para não esquentar a cabeça, porque eu sei que vai vir de uma forma ou de outra. Tempestades sempre vão existir, problemas sempre vão ter, dívidas sempre vão ter, e daqui a pouco Deus vai abençoar, Deus vai preparar, Deus vai conduzir. O importante é eu fazer a vontade do Senhor. Se coloque de pé, igreja. Responda para você: quem é Jesus para você? Jesus está perguntando nessa noite: quem eu sou na vida de vocês? E nós já temos muito mais informações do que nós lemos aqui, porque Jesus já morreu, já derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados e uma nova aliança com Ele, e nós já podemos ser salvos através do sangue de Jesus. Nós temos mais informações do que nós lemos aqui. Responde para você: quem tem sido Jesus para você? Será que Jesus tem sido para você só da boca para fora? Ou será que você tem vivido Jesus? Será que você está igual Pedro? Eu te amo, Senhor, mas eu estava pescando. Eu te amo, Senhor, mas eu estava fazendo coisas erradas. Eu te amo, Senhor, mas os meus caminhos, o Senhor não andaria nos caminhos que eu estou andando. Eu te amo, Jesus, mas o Senhor não frequenta os lugares que eu vou hoje. Responde para você: quem tem sido Jesus? Ele morreu no teu e no meu lugar. Ele se entregou para que nós fôssemos salvos. O que nós temos feito com isso? Qual tem sido a nossa atitude? Será que nós estamos, como eu disse semana passada, soltando Barrabás mais uma vez? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Quando nós colocamos a nossa vida diante do altar, quando nós colocamos e aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós deixamos de viver as coisas do mundo, as nossas vontades, nossos desejos, deixamos de andar conforme o mundo anda, conforme
as pessoas andam, nós achamos, na verdade, a vida eterna. Nós achamos a salvação. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Eu perdi a minha vida há muito tempo. Eu deixei as coisas no passado há muito tempo. E fico triste e envergonhado quando de vez em quando, igual aconteceu com Pedro, o velho homem quer voltar. O velho homem quer ressuscitar. E eu tenho que mais uma vez pegar minha vida, meu velho homem, e crucificar junto com Cristo, para poder viver uma nova vida. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Nós precisamos aprender, irmãos, a viver o sacrifício de Jesus. E quando nós fizermos isso, muitas coisas vão mudar na sua vida. Muitos pensamentos, muitos lugares que você ia. E você vai poder viver o melhor dessa terra. Pastor, por que eu não consigo? Por que essas dificuldades estão aqui? Porque você não sabe quem é Jesus ainda. Então não tem autoridade para ligar e desligar. Tem coisas que você liga, tem coisas que você desliga. Doença, enfermidade, dificuldades, desliga. Bênçãos, vitórias, prosperidade, liga. E Ele vai te dar esse poder, Ele vai te dar essa autoridade. Para concluir, eu quero ler com vocês Mateus 16, verso de número 18. Hora que eu falar, digo que tu és, você diz o seu nome, tudo bem? Aqui ele fala Pedro, mas eu quero que você diga o seu nome. Eu vou dizer o meu aqui também. Pois também eu te digo que tu és pastor Júnior, e sobre esta pedra eu edificarei a minha casa. Ou seja, Jesus vai edificar uma casa dentro de você, na sua vida. E ele fala assim, ó: e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Ele está dizendo para mim e para você nesta noite: nenhum mal vai te suceder, praga alguma chegará à tua casa, nenhuma dificuldade vai vir sobre você. Basta você crer, basta você saber quem eu sou na sua vida, e eu vou edificar dentro de vocês uma casa espiritual, e as portas do inferno não prevalecerão. Não vai vencer. As lutas têm que cessar, as lutas têm que acabar, porque Jesus está dentro de você. E a hora que Satanás chegar com a doença, ele vai bater na tua porta, e quem vai atender é Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou no terceiro dia. E ele vai falar: afasta-te daqui, Satanás, porque aqui é morada do Senhor, porque aqui é lugar de bênção e não de maldição. Mas não fiquem na doutrina dos fariseus, não fiquem esperando um sinal. O sinal já foi dado, morreu. Irmãos, eu não quis ler porque o tempo já foi, e eu gosto de falar, quem me conhece sabe. Mas depois vocês leiam o capítulo 16 inteirinho, pequenininho o capítulo, vocês vão ler rapidinho, vocês vão ver que tudo que eu falei aqui está ali. Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite, Ele está chamando a gente pelo nome. E Ele está falando assim: eu quero fazer morada dentro de vocês, eu quero me revelar para vocês. E hora que o divórcio chegar para bater na tua porta, eu que vou atender, e ele vai ter que ir embora. Hora que a doença chegar para querer te levar, matar um membro da tua família, hora que a Covid-19 chegar, ela vai ter que fugir. A Bíblia fala lá em Deuteronômio: se por um caminho o inimigo vem contra vós, por 7 fugirá de vós, porque eu sou o Senhor. Mas muitas vezes não conhecemos, muitas vezes não sabemos, temos dúvida de quem somos.
Temos dúvida do sacrifício de Jesus. Temos dúvida até se esse caminho que nós estamos pregando aqui, a igreja cristã evangélica, é o caminho certo. E tudo por quê? Porque não conhecemos. Porque estamos vivendo um século 21, como eu já disse a semana passada, a igreja morna, a igreja dificultosa. Irmãos, que nós possamos viver uma igreja santa. Larissa, pode ir lá, viu? Nós vamos encerrar o culto. Aí eu peço para vocês que quem puder ficar, né, pode ir lá em volta da piscina. Lá nós vamos realizar o batismo da Larissa. Irmãos, a Larissa decidiu pelo sacrifício de Jesus. É difícil? Não é difícil. Ela tomou a decisão de perder a sua vida para poder viver Cristo. Mas ela pôs a vida em ordem, pastor? Não sei, mas acredito que não. Porque todos somos pecadores. Só que é o que eu falei para ela lá em cima: o sacrifício não é teu, Larissa. O sacrifício é de Cristo. E Ele já fez. Ele já pagou. Irmãos, muitas vezes nós estamos deixando a porta da nossa casa aberta. Não estamos sendo prudentes como João de Barro. E estamos virando a porta da nossa casa para a tempestade. Como diz o ditado popular, Simone, vem aqui para você encerrar enquanto eu também me preparo. Como diz o ditado popular, tem muita gente apagando fogo com gasolina, sendo que tem autoridade para desligar os problemas na terra e será desligado no céu. Tem autoridade para ligar as bênçãos na terra e ser ligada no céu. Irmãos, irmãs, perca a sua vida. Perca a sua vida e você vai achar ela muito melhor. Se Jesus tivesse optado por viver a vida terrena, nós não estaríamos aqui nesta noite. Mas Ele optou por perder a sua vida. E Ele achou algo muito maior, algo muito melhor, que é a nossa salvação. Amém? Simone vai estar conduzindo esse momento, eu já vou estar me preparando. A água está lá, viu, irmão? Se alguém sentir no coração de ir embora molhado e quiser se batizar, fica à vontade.